A gente vai falar agora sobre alumni do MIT e a formação de ecosystems. Vou chamar aqui para o palco, primeiramente, ele que é diretor do Meet Reapp, Travis Hunter. Welcome. Travis, yeah. Welcome, Travis. Yeah. Feel free, yeah. Feel free. Deixa eu chamar também a vice-presidente da DHL Supply Chain, Ana Paula Blanco. Bem-vinda, Ana Paula. Uma salva de palmas. Vou chamar também ele que é alumni e founder da Bonzer, Ivan Li Huang. Bem-vindo, Ivan. E vou também chamar ele que é diretor de M&A e portfólio da Vibra, Fábio Lerrer. Bem-vindo. Travis vai mediar agora essa conversa. Quem quiser o tradutor simultâneo, está disponível no fundinho ali. Welcome. The stage is yours. Sure. Yeah, here, maybe we switch. Perfect. Can you hear me okay? Everybody, yeah. Excellent. I know we're getting late in the day, but it's so good to see everybody. Thanks for joining us. We're kind of getting towards the end of the sessions, but we have some really good content for you now. So my name's Travis Hunter. For those of you who I have not met, I direct the MIT Regional Entrepreneurship Acceleration Program, which is kind of one of the initiatives behind today's event. So that's kind of my background. I've been with MIT for about 8 years. Before that, I was a part of the startup community in Boston and Cambridge. And so I kind of have that piece that I've brought into REAP here at MIT. I'm not going to kind of introduce everybody one by one. I'm going to go let you do your self-introductions, if that's all right. Maybe I can start with Ivan. Boa tarde, pessoal. Obrigado por vocês despenderem esse último pedacinho aí do dia, né? Última apresentação. Então, obrigado aí por poder ouvir um pouquinho do que a gente tem para falar, tá? Meu nome é Ivan. Obrigado por ter acertado meu sobrenome lá. Não é fácil. Eu vou compartilhar um pouquinho mais da minha startup que a gente criou em Boston, né? Então, na verdade, eu tive a oportunidade de vivenciar um ecossistema que realmente funciona, né? Um REAP de Boston, né? O que não funciona, acho que a gente está cansado de saber, né? As burocracias, as legislações. Eu vou parar por aí, senão a gente começa a fazer um abraço coletivo e chorar aqui, né? Se bem que desafio é oportunidade, certo? E eu acho que eu tenho bastante exemplo, eu consigo dar um exemplo de cada stakeholder, né, que foi mencionado aqui ao longo do dia, de como a gente conseguiu se beneficiar disso, né? Eu vou falar rapidamente, antes de passar, mas, por exemplo, a minha startup é uma startup de carro compartilhado usando mini carro elétrico. Então, muito parecido com as patinetes ou as bicicletas, só que usando mini carro elétrico. E um exemplo muito bom foi quando a gente mandou um e-mail para a cidade de Cambridge. A gente foi lá fazer o pitch, né, contar fazer toda aquela venda, né, que a gente é bom pra caramba, a gente vai criar um impacto no mundo, tudo que a gente acredita, né, na verdade. E ao final da conversa foi, a cidade de Cambridge perguntou, o que você quer da gente? E aí eu mandei, né, a gente é uma startup, não tem dinheiro, e a gente queria os parquímetros de graça. E o que foi, né, depois deles pensando um tempinho, eles falaram entre eles, caramba, isso é bom para os cidadãos, a gente vai ajudar você. Então, é só um exemplo de como funciona mais ou menos um ecossistema que é super positivo para o empreendedor, né? Embora, obviamente, assim, não tem free lunch, né? Nada é fácil. Se todo um ecossistema funciona em prol para o empreendedor, por outro lado, a competitividade é muito maior, né? Então, você olha para o lado, não tem ninguém mais devagar, mais burro que você, muito provavelmente você é essa pessoa, porque a competitividade é muito alta. Por outro lado, todo o ecossistema ele está a favor para aumentar a taxa de probabilidade de uma startup. Então, é mais ou menos esse caminho e experiência que eu gostaria de compartilhar com vocês. Obrigado. Bom, boa tarde, pessoal. Obrigado aí pela presença de todos. Eu sou o Fábio Lerrer, eu sou Head de M&A da Vibra Energia. Também sou alumni do MIT, acho que eu formei faz 11 anos já. E fiz carreira na área de M&A e finanças corporativas em energia. Então, acho que falar um pouco sobre o MIT e empreendedorismo e talvez o valor de poder ter participado da experiência de ter estudado no MIT. Né? Então, muito do que a gente fala sobre os ecossistemas e a cultura da escola é uma cultura muito aberta, uma cultura de colaboração, onde você tem esses centros globais de inovação, tem o MIT Energy Initiative, tem o MIT Initiative for Digital Economy, tem uma série de research muito avançados, e você tem, do outro lado, o Sloan School,
com essa cultura informal, que você aprende com o tempo lá, você aprende a usufruir disso e aplicar isso depois no seu dia a dia. Então, eu acho que talvez o grande aprendizado da questão de liderança no MIT, de como você acessar os ecossistemas, tem a ver com a questão de conectar com as pessoas e de poder aproveitar tudo que a escola oferece. Então, a gente, acho que como aqui no Brasil, é uma comunidade muito próxima, muito aberta, e a gente acaba se valendo desses relacionamentos para desenvolver os nossos projetos. E vários exemplos. Um exemplo, numa empresa de energia que eu trabalhei, a gente precisava desenvolver uma iniciativa que era como prever a utility do futuro num modelo baseado em plataformas. Então, eu descobri que tinha um professor do MIT que era um dos pesquisadores mais famosos do mundo naquele assunto. E aí eu consegui contatar essa pessoa e foi super aberta. E aí que aquilo me levou para um outro alumni que tinha trabalhado naquele assunto, e a partir daquelas conexões eu acabei conseguindo trazer para a minha empresa um projeto que foi super relevante e que acabou tendo um impacto muito positivo na questão de inovação da empresa. Então, eu acho que essa questão da abertura, da informalidade, de como você acessar esses ecossistemas é algo que a gente vivencia muito lá e procura aplicar no dia a dia aqui no Brasil. Bom, primeiro, boa tarde a todo mundo, né? Obrigado por estarem aqui até esse horário. Daqui a pouco começa a chuva, né? E está todo mundo aqui ainda. O meu nome é Ana, eu também sou alumni do MIT e participo ativamente do que nós chamamos de clube de aluminais, né? Que são o clube dos ex-alunos do MIT. Quando eu olho para o meu papel como pessoa física, eu vejo que nesse clube, né, e isso é muito forte nas universidades americanas, né, essa presença do clube dos ex-alunos, eu tenho talvez uma participação, se não em todos, em quase todos aqueles 5 elementos que foram descritos aqui, né, como stakeholder. Então, hoje, eu sou vice-presidente de uma grande corporação, então eu tenho o meu papel corporativo, né, de conexão com startups, de conexão com o ecossistema de inovação, muitas vezes até com a universidade, né. Eu já patrocinei projetos lá no MIT, onde eu trouxe um problema real que eu tinha para a universidade me ajudar a resolver. Mas eu também participo como mentora de startups. Eu também participo como investidora anjo, então não aquele risk capital que eles falam, né? Não o big capital, o small capital, mas muitos desses empreendedores precisam ali no comecinho, né, de anjos que possam de fato acreditar nas suas ideias, trazer algum investimento financeiro e muito investimento de conhecimento, porque normalmente é assim que funciona, né? A gente tem um smart money, traz muito mais smart do que de fato money, mas muitas vezes é o que faz a diferença para esses empreendedores. E esse ecossistema de ex-alunos também ajuda a fortalecer esses links, né? E muitas vezes a quebrar algumas das barreiras que podem acontecer ao longo do caminho, porque de alguma forma os ex-alunos eles têm algo em comum, que é ter estudado naquela escola. Então, assim como, né, o Fábio descreveu que ele tinha um problema e foi lá e encontrou uma pessoa que conhecia daquele assunto e que fez a conexão e que trouxe a solução, isso acontece muito. A gente viu na palestra anterior, né, aquela descrição lá de quantas dificuldades a gente pode encontrar. Muitas vezes, na hora que a gente acha um ponto em comum, e esse ponto em comum, às vezes, é ter estudado na escola, essa relação fica lubrificada e a gente consegue fazer as coisas avançarem, né, de uma maneira mais rápida.
Acho que esse é um conceito que está começando aqui no Brasil. Eu vejo algumas escolas, né, algumas universidades brasileiras trabalhando esse conceito do ex-aluno e fortalecendo esse conceito. Mas eu acredito que pode ser um óleo lubrificante ali nas relações entre os cinco diferentes stakeholders do ecossistema. Você ter também a participação desses clubes ou dessas comunidades de ex-alunos que, de certa forma, trazem pontos em comuns para todos os stakeholders que estão ali no processo. Excellent, thank you. So you've been hearing a lot about MIT REAP kind of throughout this day, right? So you have an idea that we have this 5-stakeholder model with corporate, right? Risk capital or venture capital, other types of capital. We also have the entrepreneur, kind of the single necessary and sufficient condition for the ecosystem, right? We have the corporate, we have the university. So we have all these different stakeholders that have a very unique role in any ecosystem. And not every organization realizes what that role is and even sees that role as a organizational kind of goal or mindset. And so one of the things I want to start by reflecting on with each of you, we have both the startups and the entrepreneur represented, we have the corporate side represented, and we have multiple stakeholders represented from both the risk capital side as well as the corporate side. My question to all of you is kind of how do you explain your organization's kind of role in the innovation ecosystem, whether it's in Boston and or here in Brazil, whether it's here in Brazil and in Brazil. So maybe I can start with Ivan, if that's okay. De novo, mais como o nosso papel dentro do ecossistema, a gente realmente, quando trabalha, né, dentro desse ambiente onde os 5 stakeholders funcionam muito bem, a gente percebe que a gente está fazendo o nosso papel também, né, dentro dele, e, ao mesmo tempo, contribuindo e se beneficiando do ecossistema. Né? Então, eu vou dar um exemplo muito claro. Assim, a cidade foi uma delas. Né? Os professores, por exemplo, do lado da universidade, nenhum professor, todos os professores que a gente contatou, nenhum se negou a se encontrar com a gente. E eles faziam perguntas assim, eles se desafiavam, sabe? Fazia você pensar duramente assim nos desafios que você estava tentando fazer com a sua startup. E tinha professores assim, não só do MIT, mas todo um ecossistema mesmo. Então, as universidades ao redor também estavam muito abertas. Né? É mais um modelo mental. Então, a gente falava com um professor de Harvard. A gente não é aluno de Harvard, mas tinha professor que falava assim, eu estou disponível daqui 3 meses, pode ser? A gente marcava a reunião, em 3 meses estava lá, a reunião feita com o professor de Harvard. Né? Então, existe esse modelo mental muito forte do comprometimento de todo mundo, né? Das empresas também. Então, a gente contatou empresa, universidade e por aí vai. Então, a gente sente esse nível de comprometimento porque você tá num nível de comprometimento e competitividade muito alto. Então, você se compromete... o pessoal te puxa para cima e aí ele vira um loop de reforço, né? Porque todo mundo um cobra o outro. Então o ecossistema vai ficando cada vez melhor, na verdade, mais eficiente, porque é um ajudando e cobrando sempre o outro. É isso aí. Bom, falar um pouco da Vibra e como a Vibra tem lidado com a questão de inovação. Então, acho que a Vibra, como a maioria de vocês sabe, uma empresa que foi privatizada há pouco tempo, faz pouco mais de 3 anos, né? E ela vem desde então passando por um processo de transformação estratégica muito grande e de transformação cultural também bastante relevante, né? E o que não se não fosse fácil, tudo isso ao mesmo tempo. Né? Então, a Vibra tem uma nova marca, a Vibra vem fazendo investimentos em novas empresas, procurando ser uma das líderes na questão da transição energética no Brasil. Né? Então, acho que onde a inovação entra aqui no caso da Vibra e como a Vibra tem visto isso. Então, por exemplo, a Vibra é uma das patrocinadoras, ou é membro do REAP, né? E a gente tem várias iniciativas de inovação, né, como o Vibra Collab, a gente tem todo um programa de Corporate Innovation, a gente tem um Corporate Venture Capital também, então a gente procura nessas empresas que a gente comprou, que tem a ver com transição energética, mas são grandes corporações, a gente procura
ter essa aproximação com as startups e com esses ecossistemas para trazer inovação para dentro da companhia e de forma a acelerar, né, o nosso papel de transição energética. Então, acho que a Vibra, na minha visão, é uma empresa que enxerga muito bem a importância dos ecossistemas e acho que a própria iniciativa aqui do RIP é uma demonstração disso. Então, é muito bacana poder fazer parte de uma empresa que enxerga a inovação do lado corporativo como sendo algo muito importante e consegue colocar isso no front stage da organização. Muitas vezes, as próprias organizações têm muitas dificuldades em inovar, né, porque elas têm os seus planos, elas têm as próprias pessoas que estão acostumadas a fazer coisas de uma forma diferente, e essas aproximações com inovação elas ajudam também a abrir a cabeça das pessoas e fazer com que a empresa se torne mais ágil, melhor e consiga pensar diferente. Eu vou falar sobre duas perspectivas, né? Porque eu trabalho numa multinacional, numa empresa alemã, o maior operador logístico do mundo. Mas eu estou na subsidiária brasileira, né? Então eu acho que tem duas visões aqui que eu consigo trazer para vocês. Primeiro é da corporação, né? Então eu vejo que o small I, né, a inovação incremental, aquela, né, que foi descrita como o 10% da inovação, é o que normalmente a gente faz. Normalmente é essa a inovação que a gente chama de inovação, e a gente faz um big fuss para esse 10% incremental, né? Hoje eu faço parte de um grupo global que lidera o que a gente chama de New Generation of Services. Então, a gente está olhando, né, o que vão ser os serviços que a gente vai oferecer daqui 5, 10 anos. Que não são serviços tão disruptivos assim versus o que a gente tem hoje. Poderia ainda ser considerada essa inovação incremental. Quando a gente fala de grandes problemas, né, e aí talvez o grande problema com o qual a gente se depara hoje no meu setor é o tema de emissões de carbono, e a DHL tem um papel bastante importante e relevante nesse tema. Aí sim, a inovação incremental ela não é suficiente para, né, a gente ser capaz de entregar os compromissos que a gente fez com a sociedade, né, com os shareholders. Quando esse é o caso, eu vejo que aí existe uma necessidade maior e a companhia, de fato, precisa trabalhar num nível de inovação que não é aquele incremental, porque o incremental ele não vai entregar dentro do prazo que se espera o resultado que a gente está buscando. Nesse caso, numa grande corporação, tudo começa com o objetivo, né? Então, talvez aquela, né, o S do strategy seja o mais importante. Ter esse S muito alinhado e ter essa direção de longo prazo muito alinhada é importante, porque em alguns momentos isso pode significar, não necessariamente, mas pode significar algum prejuízo de curto prazo, né? Então, ter o longo prazo em mente e fazer os investimentos com base nesse longo prazo é o que, de fato, vai garantir que a gente seja capaz de fazer essa grande inovação que a gente precisa fazer. E aí, falando, né, de como é que é tudo isso numa subsidiária local. O bom de ser uma subsidiária como o Brasil, que não é super pequena, mas também não é tão grande que qualquer coisa que dê errado aqui possa impactar o resultado do grupo, é que a gente acaba sendo elegível a vários pilotos, né? E isso faz com que, se a gente quiser participar do ecossistema local, a gente seja privilegiado, porque a gente tem, né, dentro da corporação, um risco calculado.
que é diferente de uma operação muito grande, né, que dificilmente vai ter um pouco mais de apetite para apostar em projetos que são um pouco mais ousados, porque o risco que aquilo pode trazer, se não der certo, é muito maior. Então, acho que esses são um pouco, né, do ponto de vista corporativo, como eu enxergo aí a participação nesses processos de inovação. That's great. That's super interesting at the subsidiary level. I want to turn it to Fabio because I think it's also relevant to your role with M&A. So maybe what are some of the areas that you think are really important for you to kind of work in the M&A space? Is it within the value chain? Is it going to be, what types of strategies are you using at that national level? Bom, eu acho que tem, no caso da Vibra, talvez o nosso grande desafio, um dos maiores desafios, tem a ver com a questão da solução para o cliente. A gente fez aquisições que nos colocam num patamar diferenciado em relação a outras empresas de downstream, né? E acho que a Vibra foi muito avançada nisso, foi muito ousada, né? A Vibra acabou adquirindo uma das maiores empresas de energia renovável do Brasil, por exemplo, mas ainda como isso vai chegar até o cliente, eu acho que ainda algo que se discute muito na Vibra, né? E talvez aonde essa combinação que a gente consegue ter de corporate innovation com venture capital, com M&A, podendo estar num ecossistema tão rico quanto o do Brasil, eu acho que ela tem um papel muito importante. Então, eu acho que o que tira o sono na Vibra, eu acho que é a questão de como a gente vai conseguir entregar essa oferta integrada para o cliente daqui a 2, 3, 4 anos e que a gente vai, de fato, conseguir ser o principal parceiro da transição energética dos nossos clientes, que a empresa teve a nobreza de reconhecer que isso irá acontecer. Então, nós nos colocamos como sendo o principal parceiro de transição energética desses clientes e talvez o M&A, junto com a parte de inovação, tenha papéis fundamentais nessa questão de interface e até mesmo de smart homes e no B2B, onde a Vibra é muito forte, de como você vai trazer essas soluções integradas para o cliente na questão de transição energética. E a gente ainda não completou o ciclo de aquisições, né, mas a gente está pensando muito na questão da integração das aquisições. That's great, thank you. So you've got these kind of two perspectives. You have kind of this larger organizational perspective and how do startups kind of fit into their kind of master plan, if you will, in some ways. But then from the startup perspective, their day-to-day is much more fast-paced and they're trying to kind of figure out where do they fit into not just that kind of value chain for that particular industry, but also how do they engage with large corporates at different levels. So I'm going to turn to Yvonne and just talk a little bit about how you think about how you engage with corporates and maybe what you would have changed about your business model, knowing what you know now? Esse é um ponto muito legal, porque um dos outros desafios, né, era pensar como é que a gente faria parcerias com empresas em Boston, né, tanto grande como pequena. E, de novo, era impressionante o nível de abertura e comprometimento das empresas privadas lá. Então, eu vou dar um exemplo. A gente contatou, se não me engano, acho que é o shopping mais luxuoso lá de Boston, né, que é o Prudential Mall. Então, mesma coisa, mandamos um e-mail, marcamos reunião, e assim, no último andar, sabe, aquela mesa de mármore gigante, né, bonito, pessoal todo de paletó. E a mesma coisa, assim, a gente vai lá fazer o pitch, vender, pedir ajuda, né? E o nível, assim, o pessoal vem o pessoal que trabalha lá no Prudential, te leva até o estacionamento, porque é o que a gente queria. Ele falou assim, cara, eu tô com um monte de vaga aqui que não caberia um carro normal, e caberia o carrinho de vocês. Eu posso liberar para vocês. Então, de novo, é impressionante, porque eu não sei qual que é o shopping mais luxuoso aqui, tá? Village Mall, talvez. Eu não sei se chegaria nesse nível hoje. Tomara que chegue, ou tomara que já ou em um dia chegará, né? Mas era assim, de empresas corporativas grandes estavam abertas, né, para te ajudar, até um dono de estacionamento pequeno em Harvard Square, ou o dono de uma pizzaria em Kendall Square, né, que é onde fica perto da escola. Então, a gente ia lá, batia na porta, né, do dono da pizzaria, e a mesma coisa. A gente vendia, né, falava assim, libera, por favor, uma área de estacionamento lá, e a gente vai trazer aluno que vai parar carro aqui e, eventualmente, vai conhecer sua pizzaria que está mais escondida. Mesma coisa, o nível de abertura é impressionante.
Então, de novo, você vê esse nível, né, tanto corporativo como uma pequena, média empresa, ajudando o empreendedor dentro desse ecossistema. É muito legal e eu acho que é um processo também geracional aqui no Brasil, né? É uma questão de educação, de conscientizar mais um dos stakeholders aqui no Brasil para também ajudar os empreendedores nesse nível. Mas não é, como corporação, não é simples, porque para fazer tudo isso acontecer, a gente precisa repensar os nossos processos, né? Os processos, da forma como eles existem para fazer negócio B2B, eles não funcionam dentro desse ecossistema de inovação, porque tem uma série de garantias que, seja qual for ali o player do ecossistema, e a gente viu, né, naquele modelinho, as duas principais conexões da corporação são a universidade e os empreendedores. Normalmente, os modelos corporativos, eles tradicionais, eles não foram desenhados nem para contemplar relações com empreendedores e nem para contemplar relações com as universidades. Então, talvez o desafio interno seja o maior deles, de como é que eu vou quebrar a barreira interna e criar um subprocesso que permita que esse relacionamento com o empreendedor e o relacionamento com a universidade aconteça de forma fluida, né? Então, o modelo de contrato tem que ser diferente, a forma de pagamento tem que ser diferente, o prazo de pagamento tem que ser diferente. Praticamente todos os processos internos que já estão estabelecidos, aprovados, eles precisam ser revistos. Se não tiver um sponsorship de dentro da organização que, de fato, queira fazer aquilo acontecer, dificilmente acontece, porque não adianta jogar, né? Eu falo que é um moedor de carne. Se jogar no moedor de carne, não vai sair ninguém inteiro ali dentro, né? Dali de dentro. Precisa ter alguém que separe e fale, não, isso aqui não pode entrar no moedor, a gente vai ter que tratar diferente. I'm hearing flexibility for the corporates in some of those comments. You want to come in on this? Não, acho que só complementando esse ponto da Ana, que é importantíssimo, e a gente vive muito desses desafios, acho que tem também a questão do foco corporativo, né? E o quão difícil, além da flexibilidade, o quão difícil é de você conseguir, da organização, conseguir se convencer da importância dessas iniciativas de inovação, porque, geralmente, você tem os seus melhores talentos voltados para o que dá dinheiro, né? Mas é muito mais difícil, e talvez sem ter essa visão de longo prazo, como a Ana falou anteriormente, é muito mais difícil de você conseguir alinhar a organização para investir no novo, e para investir no novo que é incerto, né, que não tem um retorno definido, que não se sabe se vai dar certo ou não, numa organização que está acostumada a retornos, lucros, a liderança de mercado. Mas, por outro lado, justamente esse tipo de investimento que é o que vai fazer a empresa se transformar. Então, a empresa conseguir ter uma estrutura que faça ela se despir das métricas tradicionais e até mesmo da cultura tradicional, para que ela consiga ser um player relevante nessa questão de inovação, e muitas das empresas, acho que as empresas que nós trabalhamos são empresas mais tradicionais, né? Eu acho que talvez seja um grande desafio que as empresas têm que lidar, e que muitas lidam muito bem e outras não. That was great, thank you. So each person in this audience has an influence on their organization, and they probably represent many of these different stakeholders. And so I'm going to leave us with this question for each of you to answer, which is, how do you influence the culture of your organization to be more open to working with entrepreneurs, in the case of you both, but also in the case of Ivan, as your startup grows and becomes bigger, how do you instill that as you grow as well? Eu vou falar um pouco da perspectiva a percepção que eu tive, né, das empresas. E é isso. Eu acredito que veio de um modelo, né, de educação, uma forte educação, né, das pessoas que trabalham na região, e é geracional. Então, o pessoal que trabalha lá no nível corporativo tem essa consciência, né? É uma área de inovação muito rica. Então, de modo geral, eu como empreendedor, né, fazendo o approach para as grandes empresas, você sente que metade da conversa já está feita, porque ele entende o papel dele, e ele se educou para isso também, né? Ele entende a importância do trabalho dele,
para contribuir para um ecossistema, ainda que de modo intuitivo, mas de novo, né, é um ambiente que todo mundo puxa o outro, e aí todo mundo acaba se educando para caminhar para montar um ecossistema muito forte. Então você vê essa parte de educacional e awareness, né, de consciência muito forte. E é um trabalho que com certeza tem que ser, o MIT Rip Hill é um dos primeiros passos, né? E torcer para que esse nível de conscientização seja o mais rápido possível, né? Eu acho que no caso da Vibra, como eu tinha falado no início, a gente vem passando por uma mudança cultural bastante significativa, que talvez esteja só no começo, e talvez a gente passou recentemente por um processo de revisão estratégica muito bacana, que envolveu revisitar a cultura da empresa, e que foi todo feito por pessoas da empresa, sem consultoria, sem pessoas de fora, e acho que ali a gente pôde discutir e trazer as pessoas para o centro da inovação. Então, nós temos pessoas muito sênior, muito qualificadas, mas que talvez não tenham tido tanto contato com inovação, né? Então, o fato da empresa enxergar isso e ter essas iniciativas dentro da empresa e trazer pessoas que vêm de fora, como eu e como outras pessoas, faz com que essa mistura seja muito poderosa. Mas eu acho que talvez o grande segredo seja você conseguir dialogar com essas pessoas e entender os pontos de vista diferentes para conseguir colocar os seus, né? Se você não conseguir entender o contexto, não conseguir entender de onde essas pessoas vêm, você também não vai conseguir guiá-las para mostrar o diferente e para onde elas poderiam ir. Então, acho que essa questão de como enxergar as pessoas e como conectar com as pessoas é onde a gente talvez seja o maior desafio da nossa eficiência como líderes, e até fazendo um link com o que foi falado anteriormente na palestra anterior, de ter o impacto, né? Se não tiver o impacto, não adiantou nada. Então, acho que a questão do impacto nas pessoas, ele é super relevante, e é super prazeroso também poder conversar com as pessoas e ter impacto sobre elas. Eu concordo com o Ivan quando ele fala que tudo começa com o tema da educação, né? E a educação de qual é o papel de cada um. Então, ter papéis muito claramente definidos e todo mundo dentro da empresa entender qual é o papel da corporação dentro desse ecossistema é o que faz com que, de fato, essas conexões comecem a funcionar. E aí, Travis, você falou de flexibilidade, né? E eu falo que flexibilidade é o primeiro passo, mas, na verdade, a gente deveria buscar adaptabilidade, porque quando a gente é flexível, a gente se molda, mas depois, né, quem conhece bem de física, depois que a força parou de ser exercida, o corpo volta para aquele estado normal, né? Ele volta para onde ele estava. E quando a gente se adapta, a gente se molda e fica naquele novo estado. Então, se educar para se adaptar, mais do que para ser flexível. Porque se a gente só for flexível, continuamente vai ter um esforço de você estar, né, dobrando aquele corpo, e aí depois ele vai voltar para o estado normal. Então, a energia que você tem que colocar nesse processo é muito maior. E aí a boa educação, eu acho que ajuda a acelerar esse processo de adaptação. Excellent. Thank you all. Please join me in thanking our panelists.